Vamos lá, vou usar os textos que vão introduzir sempre essa série de ministrações. Vamos lá comigo, por favor. A igreja começou em oração. A igreja começou em oração. Se a gênese de algo é feita, é o padrão que Deus quer que aconteça. Aqui tem algo bem interessante. Atos 1,14 diz: todos esses perseveravam unânimes com Maria e com os irmãos dele. Tem muita coisa legal. O que? Maria obedece a Jesus, a direção que é dada. E aqui começa também algo muito interessante. A igreja começa já com o ministério feminino. Quem pode dizer amém? Antes você vê que nem se contavam as mulheres em nada das coisas que faziam. Mas aqui já não. Na gênese da igreja, os homens e as mulheres estão juntos. A ênfase de Lucas é que os irmãos de Jesus todos se converteram depois da sua ressurreição, porque eles viram o irmão sendo morto e eles viram depois o irmão ressuscitado. Amém, amados? Inclusive a mãe de Jesus, glórias a Deus. Vai, então a igreja começou com oração. E Jesus disse, Marcos 11,17: também os ensinava e dizia: não está escrito? Vós, porém, a tendes transformar em um covil de salteadores. Nós não, temos que transformar a igreja numa casa de oração, enfatizando oração, focando em oração. Ok, mais um, por favor. Os apóstolos também entenderam isso. Na correria da vida, das coisas que aconteciam, os apóstolos eram os líderes da igreja. Em um determinado momento começou a igreja a crescer muito. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Só que o que acontecia? Tinha gente, sempre tinha os oportunistas, irmão. Aí tinha umas que falavam que era viúva e não era. Tinha gente tirando vantagem, pegando os recursos da igreja, fazendo as coisas. Então, se você acha que tem confusão hoje na igreja, já tinha desde que começou, né? Porque onde tem gente tem confusão. É ou não é verdade? Quem é que nunca arranjou uma confusão? Ninguém. Quem já arranjou uma confusão? Quem já arranjou mais que 5? Com certeza, né? Eu não sei quantas eu já arrumei, né? Pastor, isso aí eu sou bom demais. Não, vamos parar com isso em nome de Jesus. Mas tem gente. Então os apóstolos falaram assim, ó, os líderes da igreja, pode passar, Samuel. Os líderes da igreja falaram assim, ó: e quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da... Então eles entenderam assim, ó: gente, eu entendo que tem que ajudar a igreja a fazer as coisas da igreja, mas nós como líderes da igreja, o importante é que a gente possa se separar, consagrar. Quando eu pregar sobre unção, consagração, eu faço ainda nesse ano uma série falando dessas coisas básicas, no segundo semestre, aí eu falo sobre isso, amém? Mas eles então são consagrados para a oração e para o ministério da... É pregar e orar, pregar e orar, pregar e orar, né? Se consagrar, se separar para que essas coisas acontecessem, que é mais efetivo para todo mundo. Eles falam, nós não podemos estar lidando com as coisas diariamente, mas todos nós somos ministros, amém? Então nós também temos que ter nossa vida de oração. Quando eu fechar essa série falando de Jesus, orava, você vai ver. Aí agora, vai, próximo. Ó, eu achei os desenhos, eu fiz uns mais modernos hoje. Eu gostei dos desenhos da inteligência artificial. Eu falei que ficaria legal uma camiseta que você tem nas costas, não acham? Quem gosta? Quem gostaria? Levanta a mão. Só os mais jovens. Mas tudo bem, mas eu gosto desses desenhos assim mais ousados. Vamos pensar nisso, né? Pessoal, já imaginou a intercessão? Colorido assim tem que ser, né? Para chamar a atenção assim. Que daí a pessoa perguntar: o que é essa pessoa ajoelhada pegando fogo? Aí você já ora pela pessoa, né? Vai. Oração tem 5 palavras na Bíblia, mas hoje eu preciso agregar uma, que quando eu comecei esses estudos, eu encontrei uma palavra que ela não está tida como oração, mas ela é um tipo de oração, e eu quero compartilhar um pouquinho dela com vocês, que é a palavra atar. Então isso colocou um culto a mais nos nossos cultos. Iam ser 7, vão ser uns 8 agora, ou por aí. Amém, amados? Da série de oração, vamos quase uns 2 meses falando de oração, mas vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vai, segue, próximo. Gênesis 25, 21 diz: Isaac, porque ela era, e o Senhor lhe, e Rebeca, sua mulher. Então a palavra atar, né, pode ou não ter um H ali, né, eu fiz sem ali, mas ela significa a intercessão. A primeira vez que ela aparece é nessa. O que aconteceu? Isaac casou com uma mulher que era o quê? Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era o quê? Estéril. E o Senhor? E Rebeca, sua mulher? Uau, que legal, pastor. Você vai ver ali que demorou quanto tempo? De um versículo para o outro, meu Deus, em um versículo só ele orou, ela concebeu. Foram 20 anos. Quanto tempo orando? 20 anos. Então a intercessão de Isaac, ele ficou orando por alguma coisa por 20 anos. É difícil de eu achar alguém aqui que ora por alguma coisa há mais de 20 anos. Muito pouco provável. Por quê, pastor? Ou intercede, quer colocar, porque muito provavelmente ou já desistiu,
Ou nem tem 20 anos de idade. Quantos anos você tem, Fer? 16. Então tua vida inteira ainda não teria tido resposta. Então vamos pensar nisso. Posso ou não? Posso? O que Isaac fez? Isaac orou a quem? Ao Senhor. Por causa de quem? Da sua mulher. Por quê? Porque ela era alguma coisa, não produzia. E o Senhor ouviu as orações, a intercessão dele. E Rebeca, sua mulher? Mas vamos pensar então. A mulher era tida como amaldiçoada quando ela não tinha filhos. E Isaac, ao invés de consentir, de ficar com aquela palavra ou de andar daquele jeito, o que ele fez? Orou, ele intercedeu. Quantas vezes ele orou? Vamos pensar assim, que naquele tempo se imaginava que teve uma relação, ou né, Isaac pode ficar tranquilo que ele teve relação com Rebeca. A história diz que assim, ó, chegou ela, ele viu ela de longe e falou, é bonita, hein? Gostei dela. Ela já desceu já do camelo, se eu não me engano, e já olhou e já falou, esse aí é o meu marido, amor à primeira vista, né? Ele já pegou ela, já foi direto para a tenda, diz a palavra. Entendeu? Ainda fala que foi para ser consolado da morte da sua mãe. Quando eu falar no culto de casais, eu vou falar desse texto, para a gente entender de relacionamento, que é importante, né? Então, ok. 20 anos. Vamos arredondar para eu não colocar mais. Pode ser ou não? Uma vez por mês descia o ciclo da Rebeca. E ele falava, não engravidou. Ela ficava impura por um determinado tempo. Não engravidou. Não engravidou. Não engravidou. Se é um por mês, 12 em um ano, em 10 anos. Em 10 anos. 120. Vamos pensar que ele só orava e intercedia porque chegou o ciclo e ela não engravidou. Ah, Senhor, por favor, faz como que... Amém, amados? Podemos pensar assim? Então, em 10 anos, quantos? 120. Em 20 anos, quanto? Então vamos pensar que no mínimo que Isaac orou, pelo menos 240 vezes intercedendo para que a mulher tivesse. A pergunta é, você para em qual tentativa? Você cansa em qual? A 50? Na oração número 95 você cansa? Pastor, por que 240? Ah, deve ser profético. 12 vezes 2, dupla porção, porque daí veio 2 filhos. Não, ele só orou 20 anos porque depois nasceu. Senão acho que ele estaria ainda orando. Por quê, pastor? Porque ele tinha uma palavra que ele seria descendência e que ele iria frutificar. Que o pai dele também teve dificuldade para ter, ele deve ter contado tudo que Deus fez. Vocês estão aqui comigo, amados? Ele já entendeu e começou a orar a Deus, a interceder. Deus, a minha esposa é estéril, mas ela não vai ficar nesse cenário no nome de Jesus, porque existe uma palavra sobre as nossas vidas. Meu pai falou que eu... Vocês estão aqui comigo, amados? Ele tinha ouvido Deus falar. Quando o pai foi para sacrificar ele ouviu a voz do anjo e falou, para, Abraão, não faça isso com o menino. Vocês estão aqui comigo, amados? Não pare de interceder. Ela era estéril. Ela era estéril. Mas a oração, Deus ouviu e mudou as coisas. Ah, ele não tem jeito. Ah, ela não tem jeito. Isso nunca vai acontecer. Ele é assim. Minha pergunta é, você vai ter coragem de interceder 20 anos? Ou quanto tempo demorar? Intercede. Minha casa será chamada casa de... Quem é a casa do Novo Testamento? Amém? Eu vou explicar a intercessão hoje. Vocês estão comigo, igreja? Vamos lá. Vocês estão felizes com essa série de oração assim ou não? É bom, porque eu achei que vem menos gente hoje. Sabe por que o pastor ia pregar oração? Ah, o retiro de mulheres, é verdade. Tá todas as mulheres arrumando as coisas, né? E os maridos também devem ter ficado com os irmãos. Já intercedi por eles. No último culto, Pai, em nome de Jesus, protege os maridos, as crianças, né? Amém. Eu orei até pelas mulheres ontem, né, amor? Pai, protege elas. Não inventem coisa no retiro que é perigosa, hein, mulheres? Por favor. Gênesis 25, 21. Isaac, por sua mulher, porque ela era, houve uma cura. A nossa intercessão tem o poder de curar. A nossa intercessão tem o poder de curar. Amém, amados? A pessoa era uma coisa, mas ela deixou de ser. Tem algum casal que quer ter filhos? Que é casado, está orando, né? Está orando ou quer ter filhos já faz tempo que tem? Então levante a mão lá, vamos orar em nome de Jesus. Quem é? O Fê? Não, vai ter filho em nome de Jesus, Fê. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Fer e da Vânia. Em breve eles venham testemunhar aqui, Pai, de coisas poderosas, vem o fruto do amor deles. Se alguém mais também, quem sabe está ouvindo essa palavra, precise disso, que o Senhor
faça essa intervenção em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Voltando, sua intercessão pode curar em nome de Jesus. Amém, amados? Vai, próximo. Pelo que mais eu posso interceder? Ah, tá, pastor. Por livramento! Chamou o faraó Moisés e Arão e lhe disse: que tire-as e do meu povo. Então, para que ofereça? O faraó entendeu que a ação de Deus que estava acontecendo na vida dele de juízo poderia ser cessada, ou ele poderia ser livre através de uma intercessão. Quem pode dizer amém? Ele entendeu que tem algo acontecendo porque eu fiz errado, eu preciso achar alguém que represente a Deus, alguém que tenha a palavra, que tenha autoridade, para que ele possa fazer essa intervenção e eu seja liberto disso, livre dessas coisas. Amém? A intercessão traz livramento. Amém, amados? Não sei se já aconteceu com você. Você pensa em alguém, você lembra em alguém já orou por você e depois, né? Ou geralmente isso acontece muito com pai e mãe, não é verdade? Fala, aconteceu tal coisa. Ou você chega em casa, teu pai e tua mãe, quando você saía, fazia as coisas, teu pai e tua mãe estavam acordados, orando, falando, aconteceu alguma coisa tal hora. É verdade, aconteceu. Livramento. Intercessão dá livramento. Amém, amados? Por que você está falando isso, pastor? Isso quer dizer que todo o ataque que está acontecendo no próprio campo natural das nossas vidas pode ser barrado pela intercessão. Dá para entender? Sim ou não, amados? O efeito das rãs, das coisas dentro de casa, dos problemas, meu Deus do céu. Mas intercedeu, Deus ouviu. Todas as sequências do que aconteceram das outras pragas, também a oração, né? O rogai ali, ou rogar, interceder, fez isso. O rogar, o interceder, atar essa palavra é literalmente o que eu faço para com uma outra pessoa. Aí vocês vão ver ainda outras etapas. Vai, próximo. Juízes 13, 8. A mãe de Sansão. Sansão, amados, eu sempre falo, ele era o cara, ele era tipo um super-herói na terra. Ele era um cara fortão, batia em todo mundo. Provavelmente não era muito grande nem forte, eu sempre falo isso. Por quê? Porque se ficavam perguntando de onde vem tua força, sinal que ele não era um cara grandão. Se ele fosse um cara bem grandão, fortão, você precisava perguntar de onde vem a força dele, né? Mas não sabiam. Então, ia ser poderoso na terra. A Bíblia diz, né? O anjo falou, ele vai livrar Israel. Ele é um dos juízes. Amém, amados? Poderosíssimo. Imagina, ele pegava um pedaço de osso e batia em 100, 200, 300, o cara amarrava ele em corda e soltava. Não é legal isso? Mas, ok. A mãe dele, então, ela recebe essa palavra e aí o que acontece? Então, Manoá, atar também a palavra ao Senhor e orou a quem? Não entendi. A quem que ela orou? A quem que Isaac orou? Ao Senhor. Amém, amados? Vai. E disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus venha outra vez e nos... O que devemos fazer a um menino que há de... Olha que coisa legal. Quando Deus te dá uma promessa que é poderosa, que é grande, que é muito maior do que você imagine, amados, peça sabedoria a Deus. Amém? E geralmente quando é algo da parte de Deus sobre a sua vida, é algo que você não vai realizar humanamente, é algo que é assustador. Não sei se você já teve uma palavra, uma visão de Deus falando, não tem como lidar com isso, não tem como fazer como essas coisas. Mas ela começou a gerar aquilo e ela falou, Deus, Senhor, manda de novo teu mensageiro para que ele me ensine a como eu vou fazer as coisas com a promessa que ele tem. Quem pode dizer amém? E que Deus faça isso na sua vida em nome de Jesus. Posso compartilhar alguma coisa pessoal aqui ou não? A pastora no meu celular antes era promessa de Deus. Lembra, amor? Por muitos anos ficou assim, depois virou Natália. Mas era por segurança do celular e coisa que eu deixei para não ficar assim, né? Então, mas era promessa de Deus. Por quê, pastor? Porque ela é muito maior do que eu imaginava. E sempre que é maior é de Deus, porque Deus é grande. Você é grande, de acordo com o Larry falou também, né? Para nós. Falando brincando, mas às vezes a gente fica intimidado com as coisas que Deus nos mostra. Porque a gente fica no nosso padrão humano e todos os encontros com Deus geram isso. Eu sou o menor da minha casa, eu sou pequenino, eu não tenho como fazer. Eu gosto da postura que é registrada no Antigo Testamento. Amém, amados? Nos ensina como é que nós vamos lidar com essa situação. Amém, amados? Que o Senhor dê direcionamento para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que você possa interceder, pedir para que as coisas aconteçam e não perca a sua promessa. Pede direcionamento de Deus. Que às vezes, amados, Deus quer fazer as coisas, mas... É a história de Rebeca. Posso voltar ali naquele texto? Que eu falei no outro, não falei aqui. Posso ou não?
A Rebeca foi escolhida por Deus, fez prova com Deus, ela deu água para camelo, fez todas as outras coisas. Então o pacotinho veio bonitinho, tá tudo certinho. Quando chegou já gostou do homem, o homem gostou dela. Foram lá, já ficaram juntos, já casaram, mas aí depois não dá filho. Só que em vez de Isaac reclamar, ao invés dele achar ruim, o que ele faz? Quantas vezes? Quantas vezes? 20 anos. Não dá para saber quantas vezes. Quanto? 20 anos. E aí a gente vê gente que fala assim: não, pastor, tô orando, vai abrir uma porta de emprego, é de Deus. Pastor, conseguindo passar no processo seletivo, é de Deus. Pastor, não sei o que, mas dá uma semana o chefe gritar, dá uma perseguição, um negócio. Não sei se é de Deus. Já larga. Já desiste das coisas. Interceda. Amém, amados? Quer ver Deus mudar as coisas? Deus muda as coisas. Intercede, ora. Amém? Como o senhor orou aqui. Vai. Próximo. 2 Samuel 24. Deus respondendo com intercessão. Aqui é lindo esse texto. Davi, ele é pego pelo Satanás. O Satanás incita ele a contar o povo. Ele cai na artimanha de Satanás. Os conselheiros dele falam: não faça isso, Davi, não vá ficar soberbo, não vá querer se alugar, né, para a nossa linguagem de hoje. Ele: não, vou contar. Quando dá isso, meu Deus, Deus fala: agora vai vir uma praga, porque você, em vez de fazer a minha vontade, você fez a vontade do Satanás. Então agora vai vir uma praga sobre aqueles que você tem autoridade. Ele falou: você quer isso, isso, isso? Aí ele fala: eu prefiro cair na mão do Senhor, que é melhor, que o Senhor é misericordioso. Quando ele vê o anjo com a espada apontada, ele corre, faz um sacrifício. Aí é o que Davi faz. Vai, lê comigo. Edificou ali um altar. E assim, Senhor, favorável. No original, a palavra no hebraico aqui é atar. E assim o Senhor se tornou o intercessor para com e a praga cessou sobre Israel. Quem pode dizer glória a Deus? Isso quer dizer que quando eu edifico um altar, isso quer dizer quando eu apresento holocausto, fogo, sacrifício, sangue e fogo, quando eu trago ofertas pacíficas ao Senhor, Ele ouve as minhas orações. Amém? Aqui, olha que coisa maravilhosa, o Senhor se tornou o intercessor. Ele entrou no meio daquela praga que Ele mesmo tinha começado e cessou aquelas coisas. Não é uma bênção, amados? Pastor, estou passando uma dificuldade em alguma coisa. Edifica um altar, restaura o altar, põe o holocausto ali. Perto desse texto que Davi fala: eu não apresentarei sacrifício que não me custe nada. Quem perder a sua vida por amor de mim, achar lá. Então faz esse sacrifício em nome de Jesus, coloca as coisas diante do Senhor. Amém, amados? Edifica o seu altar pessoal, coloca um holocausto, traz ofertas pacíficas, coloca, e o Senhor vai se tornar favorável em nome de Jesus. Amém? Próximo, vamos lá. Essa é bom demais, vai. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, contexto da história. A tribo de Ruben e meia tribo de Manassés, eles decidiram que eles não iam entrar na terra prometida, iam fazer o acampamento antes do Jordão. Isso os deixou expostos para muitas coisas. Eles ajudaram na conquista da terra prometida, mas depois voltaram. Em determinado momento eles sofrem um ataque, muita gente vindo, e aí eles falam: e agora? Como é que nós vamos fazer? Estamos longe de fronteira, não temos como os outros nos ajudarem. Quando eles são atacados, olha o que eles fazem. E foram... Os inimigos vêm atacar e foram ajudados contra eles. E os agarenos e todos quantos estavam com eles, porque na peleja, palavra aqui, atar, intercederam a Deus. Que lhes? Por que Deus deu ouvido para eles? Vai, lê o resto do versículo. Por que Deus deu ouvido para eles? Eu intercedo, mas eu tenho que confiar que Deus vai fazer. A minha ação de fé, eu fiz o meu... O que eles fizeram? Deus, nós estamos pegos aqui, os caras vão vir, são maioria, eles vão matar nós, não vai dar certo, as coisas não vão acontecer. Só que nós vamos para a batalha e o Senhor vai nos ajudar. Nós confiamos nas nossas vidas, e ali é caso de vida ou morte, amém, amados? Confiamos nas nossas vidas que o Senhor vai fazer, o Senhor vai interceder e vai agir por nós, e foi o que aconteceu. Eles intercederam a Deus, que lhes deu ouvido, porquanto eles confiaram. A nossa oração não pode ser uma oração de: eu já orei, acho que vai ser. Acho que vai. Eu me lembro uma vez, não lembro qual foi o caso, mas a gente estava com meus filhos, algo estava para acontecer, e eu falei para ele: ora de novo aí, meu filho. Aí o Isaac falou: mas eu já orei, pai. Tipo, Deus vai resolver. Eu já orei. Amém?
E não quer dizer que não tem que ficar em oração. Quando o Jojo quebrou o braço, eu conto essa história que eu fiquei em oração. Deus, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. Não quebrou o braço, fratura exposta. Às 9 da noite. Não, exposta não, desculpa. Fratura só, radiuna, né? Não foi exposta. Mas ficou o braço assim. Mas não rasgou a pele. Daí eu olhei, depois eu falei pra pastora, eu falei, cirurgia, porque eu já tive uma assim. E ficamos orando. E ele com dor, não podia medicar ele. Tinha que ficar 12 horas de jejum. Primeiro marcaram a cirurgia para 6, o piazinho já ficou de jejum. Depois o médico falou que atrasou, ficou para 5 da tarde. Ficou de jejum das 9, sem poder tomar água. E chorando. Tomou uma aguinha 6 horas da manhã, na verdade. Uma água para poder dar as horas. Aí eu falei, e nós orando, e não podia medicar. E aí, Deus, faz um milagre. Por favor, Senhor, faz um milagre. Entrou em cirurgia, e a pastora ajoelhada, orando. Deus, eu senti, Deus vai fazer um milagre, algo vai acontecer. Paramos de orar, né, amor? Oramos 20 minutos, meia hora, ajoelhado. Levantei. Deus vai agir, mãe. Deus já me falou, Deus vai agir. Vamos levantar, vamos começar a preparar. Quando eu tô saindo da sala para ir lá ver ele, né, amor? Vamos esperar lá. Podemos esperar lá já, graças a Deus, Deus vai agir. Sentido do Senhor. Quando nós chegamos na porta, o médico saiu e falou, já acabei a cirurgia. O quê? Eu falei, pai, só fizemos uma manobra, voltou, não precisou fazer nada. Deus faz milagre, mas você tem que confiar. Eu falo disso que a gente estava orando e o Jojo, eu já orei, Deus me cura. Deus, tadinho, foi a intercessão do jovem, né? E o pai não tinha outra coisa para fazer. O que eu posso fazer? Orar. Amém? Que Deus te dê graça em nome de Jesus. Que você vença as suas batalhas e confie. Amém, amados? No Senhor, no que Ele pode fazer. Vai, próximo. Intercessão. Essa é boa, vai lá. A intercessão por restituição. Jó 33:26. Deveras. Faz uns acordes mais abertos aí, Gabriel. Uns maiores aí. Isso. Ótimo. Glória a Deus. Deveras orará. Que lhe será? Ele com júbilo. E este lhe. Você pode interceder por restituição. Vou contar a minha história. Posso? Rápido. Eu aceitei Jesus jovem, igual esses jovens assim. Quantos anos vocês têm? Quantos anos você tem? 14. A minha idade quando aceitei Jesus. 13 para 14 anos. Né? Quantos anos você tem, gata? A segunda ali. Quantos anos você tem? 10. Está mais nova que eu. Está melhor que eu na igreja. Mas aceitei Jesus com 14 anos. A idade da minha amiga que chama a Gabi. Só que daí com 20 anos deu ruim e me desviei. Fiquei em 6 a 7 anos fora da igreja. Mas era um desviado dizimista. Ia para a igreja. Só não servia em ministério. O que mais? Eu não gostava de... não ia em todos os cultos. Às vezes passava um mês sem ir na igreja, um mês e meio. Mas era até que alguns iam gostar. Um dizimista bom, não dá trabalho para ninguém, não pede aconselhamento, não pede nada, só vem na igreja, frequenta o culto, sai, volta. Mas eu sabia que minha vida não era para ser assim. Amém, amados? E fiquei 7 anos fora. Pois eu voltei pro Senhor. Meu Deus, eu gosto de adorar. Eu voltei, não queria nem ligar pro louvor, nem gostava de adorar. Eu falei, meu Deus do céu, como eu mudei, né? Depois que eu voltei para Jesus, as coisas se alinharam na minha vida. Eu sempre orava, Deus, restitui o tempo. Foi 7 anos jogado fora. Por isso que eu falo para vocês assim, ó, jovens, não deixe de vir na igreja, amém? Nem minha amiga que tem 10 anos que chama Bianca, nem a Gabi, nem ninguém. Eu amo ver vocês, eu fico super feliz quando eu vejo vocês, né? A igreja tem que ter jovem. Os velhos nem falam amém. Por isso que eu falo que tem que ter jovem, entendeu? E eu tô falando aqui, eles nem estão escutando lá. Isso que é o pior. Então a igreja tem que ter jovem. Tem que ter mais velho também, tem que ter todas as idades. Mas o avivamento se faz com jovens, amém, amados? Ai, pastor, a maioria dos discípulos era jovem, irmão. Eu tenho pavor quando eu vejo alguns filmes desses bíblicos assim, ou coisa que aparece uns discípulos que parece que tem 80 anos. Até parece. Fica até fácil morrer com 80 anos. Imagina São Mártir, me mataram, já estava entregue já. Né? Não é assim não. Jesus tinha 30, os discípulos provavelmente só 2 ou 3 no máximo da idade dele. O resto tudo 14, 15, 16, 17. Amém, amados? Só gente das nossas idades, assim. Quando eu tinha a idade de vocês, 30 anos atrás. 31 anos atrás. Pede que Deus restitui. Tem coisa que a gente tem que pedir. É ou não é verdade? Fala, Deus, esse tempo, meu casamento não era assim, meu casamento, as coisas não são. Pede para Deus restituir. Se as coisas não foram, você não conseguiu ver um relacionamento de verdade, vai para um tempo de restituição, de restauração daquelas coisas. Posso ouvir um amém, amados?
vezes vou conversar com um casal que não é casado e outras coisas, quer propor, quer mudar, tá vendo que tá tendo confusão, eu falo, entra num tempo de consagração, faz em santidade esse processo até que vocês casem, até que as coisas se alinhem no padrão de Deus, e Deus vai restituir o tempo. Pede diante da face dele, vai fazer com alegria, em nome de Jesus, né? Ele restitui ali a sua retidão, justiça. Que Deus possa trazer restituição para tudo que foi roubado, em nome de Jesus. Amém, amados? Das nossas vidas. Vai, próximo. Aqui é bom demais. Isaías 19, profetizando sobre o Egito. E ferirá o Senhor os. Ferirá, mas os converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as. E os. Então vai ter juízo sobre os egípcios. Depois o que vai acontecer? Eles vão ser feridos, mas o que eles vão acontecer? Depois do ponto e vírgula. Converter-se-ão ao. Então Isaac orou ao. Davi fez sacrifício ao Senhor. Os pais de Sansão oraram ao Senhor. E aqui os egípcios são feridos, eles se convertem, voltam para casa, oram ao Senhor e ele os cura. A intercessão é um fruto da conversão. Quem pode dizer amém? Enquanto eu não for convertido ainda, eu provavelmente não vou interceder pelos outros. Só que depois que a gente se converte, quem já aceitou Jesus? Quem já entregou sua vida para Jesus? Quem já se converteu? Sentou na casa do Pai. Aí o que começa a acontecer? Você começa a virar um intercessor sobrenaturalmente, não é assim? Você vê uma pessoa e fala, em nome de Jesus, que não se machuque. Você ora por não sei, você vai falar das pessoas que você gosta, Deus, protege não sei quem, cuida de não sei quem, cuida do meu ser, cuida do meu cachorro, cuida do meu passarinho, não é isso? Meu Deus, não é? Intercede até pelo tênis, pela roupa, né? Por tudo, você começa a orar por todas as coisas. Então, a intercessão é um fruto de um coração convertido a Deus. Ele está onde é a casa de Deus? Fala no céu. Onde é a casa de Deus? No céu. Voltar para casa é voltar para o teu plano original, para aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então você começa a querer trazer os céus e aquilo que os céus têm para aquele ambiente. Antes de ser convertido, muito provavelmente você não está ligando para ninguém. É ou não é verdade? Mas depois que o Espírito Santo vem morar dentro de nós, começa a mudar todas as coisas. Eu falo, opa, vou interceder por isso. Você vê uma coisa, algo acontece, algo tá, né? Eu antigamente, mesmo convertido, tinha uns irmãos no trânsito que tiravam a minha paz. Hoje já estou mais crente, graças a Deus. Meus filhos já são até acostumados. Passa alguém, me fura a frente, me passa de moto, me faz uma coisa. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Protege ele, guarda, cura, que não cause acidente, que não cause acidente para os outros, que não machuque ninguém. Você já vira um intercessor natural. É ou não é verdade? É automático, o coração está convertido. Você quer cura e transformação das pessoas. Amém? Vai, vamos seguir. Ótimo. O que significa interceder, ou a palavra atar? Posso compartilhar com vocês? A palavra significa exatamente isso, ó. Olha lá, outro desenho que ficou bom, vocês não acham? Não fui eu que fiz, foi inteligência artificial mesmo. Eu peço lá no Bing, né? Eu só peço e ele faz. Aí eu dou as descrições, mas eu gostei desse daí. Não é legal ou só eu que achei estranho? Vocês não gostam de umas coisas assim de fogo, né? Sim. Você vê uma camiseta assim com você aí nas costas, o cara pergunta, que isso, rapaz? Tem um cara pegando fogo atrás de você. Você vai falar, é exatamente isso. Tá sempre aí, né? O que significa atar ou interceder? A palavra é ain, a segunda letra é tav e a terceira letra é resh. O que é o significado? É olho ou visão. A segunda letra é tav, que é a cruz. Amém, amados? Olha, ó, as palavras ligadas à oração tem a cruz, a marca. Então, e a terceira é resh, cabeça. O que é interceder por alguém ou orar desse jeito, como a Bíblia está mostrando aí? Quando eu oro por alguém, por uma situação ou por alguma coisa, que é o diferente do falar com Deus. Amém, amados? Que eu preguei no outro culto, na quinta. O que é essa oração? É ver e marcar com a cruz, e tudo que pedires em meu nome eu vos darei. O que ligar nas céus, o que ligarem na terra será ligado no, se fizerem em meu nome. Amém, amados? Então, o que é intercessão? Intercessão é eu ver ou perceber algo, colocar a marca da cruz, a cruz naquilo, ou marcar aquilo. Para quê, pastor? Marcar aquilo para um resh, que é cabeça, que é a ideia de uma cabeça assim, olhando para o horizonte, para uma nova perspectiva, ou liderando para algo. Vocês estão comigo? Como assim, pastor? E Rebeca era estéril, mas quando Isaac olhou para ela, ele sabia que tinha uma promessa. Então ele falou, eu vejo isso,
eu vejo que é algo do Senhor. Então agora eu coloco uma marca aqui que vai guiar para um outro lugar. E ela foi curada. Nós estamos em minoria e o povo está nos atacando, mas nós somos o povo de Deus, as tribos não serão dizimadas, todas as tribos permanecerão. Amém, amados? Então nós não podemos ser dizimados em todas as coisas. Eu vejo, eu marco, eu guio para um outro lugar. Quem pode dizer amém? Ah, não, mas me deram esse diagnóstico. Não. A promessa que Deus tem para mim não é esse diagnóstico. Eu vejo, eu marco, eu levo para outro lugar. Não, mas as coisas não vão acontecer, as coisas não serão assim para a sua vida. Não. Eu vejo alguma coisa, eu marco aquilo, eu direciono para um outro lugar. Quem pode dizer amém? Eu faço isso intercedendo a quem? Você fala ao Senhor. Intercedendo a quem? Você não fica feliz com isso? É a possibilidade de você mudar as coisas, é através desse tipo de oração, da intercessão. Como assim, pastor? Por que é interessante o modo como a oração é descrita? Olho, cruz e cabeça, né? Direção, liderança, mudar para outra coisa. Quem pode interceder é quem percebe. Às vezes você está num ambiente e ninguém percebe alguma coisa, mas você percebe. Daí o que você faz? Você tem o poder de mudar. Quem pode dizer amém? Quem é mãe, geralmente mãe mais isso, mas pai também, mas quando você está orando muito por alguém, quando você cobre as pessoas de oração, isso acontece com muita frequência. Já aconteceu com vocês? Sim ou não? O João é o líder da intercessão, a gente conversa bastante, ora, volta e meia eu sou incitado pelo Espírito a orar por ele, eu mando uma mensagem, ora alguma coisa, ele, pastor, aproveitando, ele já pede, sabe as coisas, porque geralmente é porque está acontecendo alguma coisa que precisa, então Deus me dá a visão, a percepção para aquilo, eu preciso marcar aquele momento para que algo seja redirecionado. Quem pode dizer amém? Olha para alguém bem bonito e fala, tem que interceder mais, irmão. Olha para quem está do seu lado e fala, não desiste na 219. Amém? Ou na 150, ou na 147, ou na... Não. Se tem coisa que você tem que perseverar, que você sabe que tem uma palavra de Deus, você persevera em oração até que a palavra se cumpra. Amém? Até que a palavra se cumpra. Eu testemunho muito isso, mas parece que não. Mas, amados, foram quase 7 anos para a gente ter culto de manhã na igreja. 7 anos no domingo. E vai gente, não vai gente, não vai gente, não vai. Depois, hoje a igreja tem um culto à tarde, 5 horas da tarde no domingo, e 2 de manhã. Não é legal isso? Mas foi como, pastor? Orando e Deus me mostrou que tinha que ir, eu vou fazer. Não tem negociação. E graças a Deus. E que o Senhor traga mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Os trabalhadores da Seara, que os campos estão brancos, né? A gente ora pelos trabalhadores. Aleluia. Vai. Consegui me fazer entender? Então, quem é que ora essas coisas? Quem já percebeu algo assim de alguém? Ou Deus já te levou a orar por alguém, alguma coisa? Quem já teve essa experiência com Deus? E a pessoa confirmou, meu Deus, era isso que estava precisando, eu estava assim. Não é verdade? Você liga, você faz. O Senhor levante os intercessores dessa casa, em nome de Jesus. Amém? Quem vai interceder por essa cidade? Romanos 8:27, olha a coisa linda. E aquele que sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo é que ele intercede pelos... Uau, o Espírito Santo vê o que você precisa, ele sonda o teu coração, ele vê os desejos do seu coração, ele olha das coisas que Deus tem e ele vê, ele marca, ele direciona diferente. Quem pode dizer amém? Por isso que a Bíblia fala, quando a gente não sabe como orar, o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis. Alguém já viveu isso? Você não sabia como é que estava a situação, você começa a orar em línguas ou algo começa a acontecer, você muda todo o ambiente? Sim ou não? Muda a atmosfera, as coisas se transformam, ele te guia para um outro lugar. E último, para acabar, olha a coisa mais linda, para fechar a parte de intercessão. Vai, próximo. Romanos 8:34, no mesmo texto diz, quem os condenará? Quem tem algum poder para fazer algo sobre eles? Porque o pior inimigo é a morte. É Cristo Jesus quem? Morreu ou antes? Quem ressuscitou? A morte não tem mais poder nenhum. O que mais a gente temeria? O último inimigo é a morte, não é verdade? É a pior coisa que pode acontecer. Mas não, ele já ressuscitou. O qual está? E também ele vê, ele é a própria marca, ele nos guia para um outro caminho. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quero fazer 2 orações, tá? Se você veio aqui pela primeira vez, você veio por essa oração que eu vou fazer agora. Qual, pastor? Entregar a sua vida para Jesus.
É a coisa mais importante que você pode fazer, é entregar a sua vida para Jesus. Quero te convidar a estar fazendo isso. Como é que eu faço isso, pastor? Falando com os seus lábios, crendo no seu coração, confiando. A Bíblia fala que não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé no Filho de Deus. Quero fazer essa oração com vocês. Podemos? Repete comigo dizendo: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu também te peço que o Espírito Santo me ensine e me ajude a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz?